Shingeki no Kyojin retrata o drama do número limitado de indivíduos da espécie humana na sobrevivência contra os titãs. A obra retrata o cenário típico da humanidade enfrentando uma força externa maior e mais forte capaz de aniquilá-la, assim como nos clássicos filmes de apocalipse zumbi. No terceiro capítulo do mangá, logo após a derrubada da Muralha de Melry pelo Titã Colossal e logo após a formação dos novos integrantes das tropas, é mostrado como Eren constrói seu sentimento de esperança para encorajar seus colegas a enfrentarem os titãs. Ele até mesmo solta um "eu tenho um sonho" igual Martin Luther King para chamar a atenção das pessoas em volta. E é justamente nisso que eu quero chegar. O mangá de Hajime Isayama de 2009 tem um contexto muito parecido com as lutas dos direitos civis nos Estados Unidos durante o século XX. Em ambos os casos, tanto ficção como realidade trabalham na relação entre forte e fraco, onde a influência ou existência do grupo forte provoca limitações físicas e políticas no grupo fraco. Mas a maior semelhança nesse caso, existente entre a ficção do mangá e a realidade do ativismo civil, é em sua essência o sonho de libertação. A esperança de que o grupo fraco poderá finalmente se libertar da opressão e das dificuldades. Essas esperanças, em ambos os casos, se manifestam como incorporações físicas de desejos coletivos, representadas por lideranças que, por mais que sejam indivíduos, não representam ideias ou sonhos de caráter individual, mas sim de um desejo que, além de ser coletivo, é praticamente um modelo universal a ser seguido. Eu tinha dito algo parecido sobre isso no meu vídeo passado sobre Boku no Hero. Tal universalidade faz com que um personagem como Eren simbolizar esperanças e desejos e ser influenciado por figuras da vida real como Martin Luther King, mesmo que o contexto da sua obra seja tão distante do contexto do racismo americano do século XX, porque sonhos e esperanças são sentimentos que ultrapassam contextos. Uma obra de arte, independente do contexto que passa, se é uma obra que retrata o passado, o presente, o futuro ou uma realidade alternativa, acaba gerando inúmeras interpretações opostas para o mesmo elemento dentro do contexto. Tropa de Elite, por exemplo, pode ser vista como uma crítica à violência policial, mas também há uma apologia à figura do policial salvador da pátria incorporado no Capitão Nascimento. Da mesma forma ocorre com Shingeki no Kyojin, que ao mesmo tempo que é visto como uma obra sobre união e coletivismo, onde toda a humanidade se une por um bem maior, é também uma obra com traços, elementos e estéticas que se assemelham ao militarismo e a um discurso pró-guerra, mesmo que o inimigo não seja o próprio ser humano. É com o contraste dessas duas interpretações que todos os objetivos e esperanças do Eren são construídos para formar o personagem. O seu sonho de emancipar a humanidade do controle do poder dos titãs é a união entre um ideal de humanismo coletivista que preza pela união do grupo, o lado que gera a personalidade altruísta do personagem, e o militarismo organizacional e técnico, o lado que remete a seu sentimento de revolta e sufocamento. Ambos os lados podem ser o foco das interpretações que qualquer pessoa pode fazer sobre o personagem ou sobre a obra de um modo geral, o que também permite mostrar um pouco sobre a própria pessoa. Esse é o poder único que a arte tem em unir contrastes como realidade, ficção ou humanismo e violência para influenciar pessoas que também vão influenciar outras pessoas e que vão influenciar outras obras de arte. É por isso que não é surpreendente pegar um personagem como Eren e poder encontrar um Martin Luther King ou encontrar uma figura messiânica no Midoriya. O Quadro em Branco falou um pouco sobre isso em um vídeo sobre BoJack Horseman que eu recomendo muito vocês assistirem. Afinal, como dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Dos personagens das obras de Machado de Assis com fortes críticas à burguesia carioca do século XIX,
Passando pelas HQs de super-herói do século XX, personagens representam ideias e escancaram os contrastes de seus autores e de seus períodos históricos. Quanto mais contrastes um personagem tem, mais realista ele é, pois diferentes ideias e diferentes visões atribuídas a esse personagem acabam gerando pessoas diferentes o admirando e o tomando como exemplo. O Capitão América pode ser uma inspiração para os conservadores nacionalistas, mas também uma inspiração para os imigrantes oprimidos pelo preconceito e pela discriminação. Da mesma forma, isso acontece com o exemplo citado anteriormente do Capitão Nascimento e da mesma forma com o Eren em Shingeki no Kyojin. O mangá de Isayama, em pelo menos alguma coisa da obra, contém elementos universais das inúmeras histórias sobre resistência a opressões. Resistências que contêm motivações marcadas pelo ódio, pelo amor, pela solidariedade e pela revolta. O Eren pode ser solidário como Martin Luther King ou Gandhi, mas também terá sede de violência de um Malcolm X ou de um Che Guevara. E são esses contrastes que fazem o personagem ser mais realista, mais humano e mais identificável. As ícones são modelos universais de inspiração, tanto na vida real quanto na ficção. E os personagens fictícios inspirados nessas personalidades acabam influenciando pessoas da mesma forma que esses ícones. Foi o que aconteceu, por exemplo, com V de Vingança, inspirado em Guy Fawkes, que virou um símbolo da liberdade do anti-autoritarismo. Personagens viram ícones e nos inspiram todos os dias, porque são construções que carregam ideias e contrastes que o tornam mais humanos. Ideias que se complementam para evitar que se tornem extremos. A solidariedade impede a revolta de ser ódio gratuito. A revolta impede a solidariedade de ser ingenuidade ou sentimentalismo. E da mesma forma, histórias e personagens impedem de nos sermos menos humanos. Muito obrigado por terem chegado até aqui e eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. A música instrumental estará disponível no SoundCloud e no meu canal de beats do YouTube para quem quiser dar uma conferida ou baixar alguma instrumental. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube. Até mais.